cada lado, não há interação humana, não há conversa, não há sentimento trocado, não há absolutamente nada. Tem alguns estudiosos que chamam isso de antropologia zoológica, porque a pessoa ela é reduzida à condição de puro animal, vira bicho. Então não há encontro humano. E isso é o governo, o Ministério da Saúde, que é, de um lado, agindo corretamente, porque precisa de orientar a população para que não venha a contrair o vírus da AIDS, mas, por outro lado, pregando uma cultura, especialmente com relação à sexualidade, uma sexualidade como se fosse coisa de bicho, de animal. É muito triste que aconteça assim. Mas é o duplo modo, digamos, ambíguo da nossa cultura se relacionar conosco. O que nos atrapalha, certamente, ao colocarmos limites. Por isso que, até no ambiente das nossas igrejas, nós teremos que ter uma preocupação ainda mais, digamos, rigorosa com essas coisas, para fazer um contraponto com relação à nossa cultura, que já é complicada por natureza. Por isso eu coloquei aqui, nesse caso, o que nós enfrentamos, via de regra? É o conflito entre natureza e cultura. Aqui tem um detalhe curioso. Vejam só, a cultura, isso eu vou dizer para vocês, é Freud que explica, viu? Até Freud explica essas coisas. A cultura, ela só se instaura quando há a colocação de alguma espécie de limite. Se, ao contrário, eu fosse viver simplesmente dando vazão aos meus impulsos, eu impossibilitaria a cultura. Porque, afinal de contas, cada um faria o que literalmente dá na sua telha. E criaria uma convivência social absolutamente absurda. É por isso que alguns vão dizer que a proposta de vida cristã, e no caso de educação de filhos tem um peso muito grande, ela chega até, em alguma medida, a ser antinatural. Antinatural por quê que é antinatural? Porque nós vamos de encontro aos nossos impulsos, que precisam ser bem direcionados. Por exemplo, os budistas acham que é preciso eliminar o desejo. Eu dou graças a Deus que nós não pensamos como os budistas, porque senão as nossas relações amorosas, por exemplo, seriam muito sem graça. Vocês imaginam que é uma história de amor sem desejo nenhum? Ia ser uma coisa tão cinza, tão obscura e tão triste, que nem valeria a pena. Mas eu não posso ser refém do desejo, que é o que a nossa cultura prega. Na verdade, nós temos que aprender a lidar com isso que Deus colocou nas nossas mãos e que nos possibilitaria ser pessoas muito mais felizes, desde que nós pudéssemos agir de maneira equilibrada com o nosso próprio desejo. Como isso não acontece, de certa maneira, a pregação cristã ela se torna um pouco antinatural. Por isso que eu gosto de citar muito aquele versículo, viu, irmãos? As palavras de Jesus... os irmãos como eu, todos nós somos apaixonados por Jesus Cristo. As coisas que ele disse no passado continuam ecoando nos nossos corações até hoje e vão ecoar sempre. Por exemplo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe como é que eu costumo verificar isso? Especialmente quando eu estou falando assim para pessoas mais jovens. Isso funciona mais ou menos assim, ó. De manhã cedo eu acordo, eu preciso trabalhar. Isso é coisa da cultura. Eu preciso ganhar o pão de cada dia. Eu preciso dar conta da existência. Mas se por acaso naquela manhã está chovendo uma chuva fina, é manhã de inverno, a temperatura está ali em torno de 10 graus, o meu corpo, instinto, ele vai ser absolutamente imperativo comigo. Deixa de ser tolo, rapaz. Fica debaixo da coberta, porque vai ser muito melhor. Mas eu preciso sobreviver, eu tenho que dar conta da vida. Então, nessa hora, eu tenho que ir contra a própria natureza para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar me desenvolver segundo o próprio padrão que Deus estabelece para as nossas vidas. Então, nesse sentido que nós diríamos aqui, que, de certo modo, o cristianismo é até um tanto quanto antinatural. De qualquer maneira, nós passamos essa dificuldade, eu mencionei antes, da transmissão de valores, quando ela se dá no plano dúbio. Agora, eu trouxe uma outra propaganda. As propagandas, irmãos, elas são deliciosas para a gente poder avaliar. Eu até convido os irmãos de quando em quando passar alguma coisa na televisão, dá uma olhadinha com um pouco mais de cuidado, porque os irmãos vão encontrar essas linguagens de duplo sentido que fazem mal demais, um mal enorme no processo educativo, especialmente. Vejam só essa. Fiat Punto. O Fiat Punto agora tem os novos motores e torque 1.6 e 1.8. Muito mais potentes e rápidos para sair. E muito mais silenciosos para voltar.
Fiat Punto com os novos motores Citroën. Mais do que nunca, você no comando. Vocês perceberam? A propaganda do Fiat Punto, ela se baseia nesse bordão da propaganda, que é potência para sair e silêncio para voltar. Não sei se deu para ver, porque está um pouco clara aqui a imagem, mas a moça está aguardando a chegada do namorado. Ao que tudo indica, o pai não estava permitindo aquele encontro, então o que ela fez? Ela pulou a janela, foi ao encontro do namorado. Como o carro Fiat Punto é muito potente para sair, então o pai nem percebeu. Quando ele chega à janela, ela já foi. E depois, quando ela volta, o Fiat Punto é muito silencioso. Então, é um, digamos assim, é um objeto de consumo feito já no formato para enganar os outros. Então, chega, ela entra em casa pé ante pé. Essa propaganda sempre me deixa uma dúvida, toda vez que eu vejo essa propaganda. Porque a moça entra dentro de casa, pé ante pé, o pai está cochilando na sala, aparentemente ele ficou ali aguardando a chegada da filha, ela passa e dá um beijinho para o pai. Esse beijo eu não sei o que é. Se é uma demonstração de afeto por aquele pai, ou se, na verdade, tem uma outra linguagem. Ô pai, você é um otário. Eu faço o que eu quero, você não dá conta. Enganei o bobo. Quer dizer, nós vivemos num contexto cultural muito complexo. E isso deveria deixar pais, educadores, pastores, líderes, as igrejas todas, atentas, para que nós pudéssemos ter, inclusive, a condição de, quando em quando, analisarmos o que as pessoas à nossa volta estão recebendo, esse alimento um tanto quanto questionável, que a gente verifica aí o tempo todo. Agora, o que eu acho curioso é que essa preocupação em estabelecermos limites adequados não é uma coisa só, vamos dizer, do mundo psi, como se diz, não é? Do universo da psicologia, absolutamente. E isso está em todo lugar. E vou dizer, começa onde deveria começar mesmo. Começa na Bíblia. É impressionante. Aqui cabe um parênteses. Os anos passam. Eu vou dizer para vocês todos, aqui tem várias pessoas que partilham comigo o mesmo sentimento, que a gente que gosta de ler, estudar, ficar se debruçando ali sobre os livros, muita gente aqui gosta de fazer isso é muito bom. Mas uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que quanto mais eu aprendo alguma coisa, quanto mais eu leio, mais eu verifico, um tanto quanto perplexo, como que a verdade bíblica ela vai se cumprindo sempre, ou de um modo ou de outro. Alguns anos atrás, na década de 70, havia uma discussão sobre uma teologia que estava fazendo um certo furor nos meios acadêmicos, a chamada teologia da moda de Deus. Então, por causa desse debate todo, uma revista americana, a revista Time, produziu uma reportagem interessantíssima intitulada God's Back, Deus está de volta, e no meio da reportagem havia uma coisa curiosíssima. Eles criaram lá uma imagem de um grupo de cientistas subindo a montanha do conhecimento, na verdade a montanha do saber, cada passo, indo subindo e compreendendo mais, e quando finalmente chegava ao topo da montanha, tinha uma meia dúzia de pessoas sentadas em volta de uma mesa, estudando a Bíblia, a palavra de Deus. É muito interessante isso. Mas eu estou exemplificando para dizer para vocês que cada vez mais, a impressão que eu tenho é que a Bíblia se cumpre em tudo. Veja o caso aqui. A visão bíblico-teológica dos limites. A história de Adão e Eva. Uma história impressionante. Todos concordam comigo que Deus é pai, não é mesmo? E todo pai que é pai, ele coloca limite no dia a dia da relação com seus filhos. Não tem como escapar. Deus fez assim com Adão e com Eva. Como é que isso aconteceu na prática? Ele estabeleceu isso que eu chamo de zona de contradição lá no Jardim do Éden. Porque ele estabeleceu um espaço ali de proibição. Aqui não pode. E o que é muito curioso é que, ao estabelecer uma zona de contradição, aqui não, isso também estabelecia a condição do ser humano ser um ser ético. Porque a partir do momento que eu estabeleço um ponto de contradição, eu sou obrigado a decidir sobre aquilo. Bom, colocando a coisa numa outra perspectiva. Se nós temos uma cultura que tudo pode, então eu nem posso me desenvolver como um cidadão capaz de fazer uma escolha, porque tudo é permitido. Então, eu não posso, não tenho nem a condição de praticar uma tomada razoável de decisão. Nesse caso, a nossa cultura, aparentemente muito libertária, ela se torna uma cultura que elimina o cidadão na prática, a pessoa que, no final das contas, aprende a tomar uma decisão. Deus, como é pai, ele estabeleceu uma zona de contradição.
Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus disse, aqui não. Mas aí chegou a serpente. A serpente é muito esperta. Como é esperta a ação do maligno na nossa cultura contemporânea. Aqui eu faço até um parênteses, gente. Aquela ideia medieval do diabo com rabo, com chifre e vomitando fogo pelas ventas, gente, está muito longe da ideia sutil da ação maligna na nossa cultura. Está completamente diferente. Eu nunca me esqueço que uma vez eu estava assistindo um programa de televisão, esse que os irmãos sabem, de sábado pela manhã, havia um momento de exorcismo naquele culto, e na hora do culto, uma pessoa endemoniada foi segurada pelos cabelos, pelo pastor da igreja, e ele se voltava para a sua comunidade e dizia assim, atenção irmãos, todos comigo, todos juntos, o diabo é um bobão. Bom, isso foi repetido lá. E naquele processo de exorcismo, cantou-se esse mantra, o diabo é um bobão. Eu quero dizer para vocês, desculpe os nomes que eu vou citar, mas é assim que eu vejo. O diabo, meus caros, ele tem cara de Reinaldo Gianecchini. Desculpa. Nada contra a pessoa. Mas... não tem muito essa coisa fantasmagórica, aterrorizante, não. Atua poderoso na cultura. Então o diabo chegou para ela e falou assim, Eva, vem cá, dizer uma coisa, olha, eu vou dizer para você, Eva, Deus até que é um bom sujeito. Ele é um cara muito legal. Ele só tem um pequeno problema. Ele acha que só ele é que pode tudo. Você pode também. Olha, faça o que eu digo e você vai se dar bem. Olha, se você seguir o que eu estou querendo te dizer aqui, ó, fica tranquilo, você vai ser igualzinho a ele. Você é poderosa. Você vai ser a pessoa. Como diz aquela música do Roberto, né? Vai ser o cara. Então, é essa a ideia. Eva achou aquilo muito interessante. Foi lá e comeu o fruto. E tem um teólogo americano, o nome dele é Harvey Cox, que escreveu um texto muito interessante intitulado Que a serpente não decida por nós. O que é curioso é que nós temos uma cultura em que nós, de certa maneira, delegamos ao outro aquilo que é processo decisório nosso, o que vai influir diretamente na educação dos nossos filhos. A gente segue as babás eletrônicas, a televisão, a gente segue o que fulano de tal falou, o que o outro ensinou ali, e às vezes nos esquecemos que nós temos como cristãos outras fontes de avaliação, de aprendizado para lidar da educação dos nossos filhos. Mas tem um detalhe curioso aqui, irmãos, que essa questão, ela não se limita só à questão da educação dos nossos filhos, a percepção bíblica. Outros universos culturais também pregam a mesma coisa. Pra vocês terem uma ideia, tem uma história da mitologia grega, não sei quantos aqui gostam de mitologia grega, eu sou um daqueles que gosta muito, que é a história de Dédalo e Ícaro. Quem não conhece a história? História belíssima, que mostra que a necessidade do limite está em todo canto da cultura, o que deveria nos convidar a um exercício um pouco mais firme com relação aos limites. Não sermos frouxos. Como disse um certo pastor, esse agora, não fazendo bobagem, mas eu acredito, passando um bom ensinamento, mas também da televisão, então há que escolher, né? Eu olhar bem, pesar bem, que dizia, hoje os nossos pais estão muito fracos. Então, o filho tem 14 anos, ele diz domingo de manhã, hoje eu não quero ir na igreja. Aí você deixa barato. Não, ele está cansado, coitadinho. Estudou demais no sábado, teve sábado letivo, então está muito cansado. Bom, com isso, nós mesmos contribuímos. Esse menino, ele é heterônomo, ele precisa de um direcionamento, ele precisa de alguém que diga com ele com firmeza, hoje você vai. Ou então, é como uma adolescente que me ligou, incrível, uma adolescente de 13 anos me ligou, como capelão do colégio, para me perguntar se ela deveria usar ou não piercing aqui no umbigo, porque, segundo ela, o pai dela não queria deixar. Eu disse, olha, você tem que seguir a orientação do seu pai. Porque naquela estrutura familiar é o pai e a mãe que, em conjunto, vão determinar o que pode e o que não pode naquela estrutura familiar. Isso é extremamente importante. Mas é que a gente vive nessa cultura muito solta. Bom, eu estou querendo dizer para vocês que é um pouco a história de Ícaro e Dédalo. Quem se lembra um pouco da história sabe que Dédalo era um gênio, um homem extraordinário, inventor de tantas coisas, e um dia ele foi convidado por um rei da ilha de Creta para resolver um problema terrível que eles tinham lá. Era uma fera, o chamado Minotauro, que aterrorizava a cidade. Então, quem ia dar conta daquele problema? Chamou o Dédalo,
e ele aproveitou e levou o filho dele, Ícaro, para eles conhecerem um outro lugar. Ícaro foi junto. Dédalo chegou lá naquele lugar, fez um maior sucesso, ele criou um labirinto, atraiu a fera para dentro do labirinto, ela se tornou prisioneira do labirinto. Ficando presa ali, Dédalo aparentemente resolveu a questão. Resolvido o problema, então ele manifestou o desejo de voltar para a terra dele, e o rei do local, achando que ele era muito precioso para ir embora, resolveu aprisioná-lo lá. Ele foi aprisionado no alto de uma torre, ele e o filho. Ele começou a observar o seguinte: toda vez que ia chegando o entardecer, as aves voando no céu deixavam cair penas ali no pátio da prisão, e o Dédalo, genial como era, foi ajuntando aquelas penas, chamou o filho e disse: olha, meu filho, eu inventei aqui uma cera, nós vamos fazer asas e nós vamos sair daqui voando. Agora, só tem um detalhe, meu filho. Você não pode, quando nós estivermos voando, voar muito perto do sol. Porque como a nossa asa é untada com cera, o sol pode derreter a cera e nós podemos cair e ter uma morte trágica. Combinado, meu filho? Combinadíssimo. Aí eles saem da prisão voando, os dois, mas adrenalina pura, gente. Os gregos chamam isso de híbris. É uma palavra interessante do mundo grego. A palavra híbris é desmedida, é a desmesura, é o exagero. Então, vejam só, o menino, voando alto, começou a sentir que podia ir um pouco mais alto, e um pouco mais, e foi voando na direção do sol, e como não seria de uma outra forma, o sol derreteu a cera daquelas asas, e o rapaz caiu no meio do oceano, e foi uma tragédia, perdeu a vida. Dédalo teve uma dificuldade enorme de recuperar aquele corpo, ficou deprimidíssimo, voltou para sua terra e nunca mais voou em função da tragédia que viveu. Adrenalina pura. Hoje os nossos jovens vivem assim, na base da emoção intensa. E nós, como adultos e como pais, temos que aprender a colocar esse limite. Tem uma história que eu acho deliciosa, principalmente porque é fato verídico, que eu gosto de contar sempre. Houve uma época lá no Colégio Batista que nós tínhamos grupos pequenos de pais e nós ficávamos trocando ideias sobre educação de filhos. E uma mãe lá me contou essa história que eu gosto muito. Ela tinha um filho de 15 anos, menino muito esperto, muito inteligente, como são tantos os adolescentes. Um dia esse menino chegou para o pai e falou assim: ô pai, quando você quer apostar comigo que eu sei dirigir carro? Aí o pai falou assim: não pode ser, você nunca dirigiu, não tem como. Mas vamos fazer uma coisa. Nós temos o nosso sítio, lá no sítio, eu vou deixar você sentar no lugar do piloto, vamos ver se você dirige mesmo. Não é que o menino dirigiu mesmo o carro? Só de olhar ele aprendeu, coisa impressionante, o menino muito esperto. Aí o pai disse: olha, meu filho, vamos combinar uma coisa então. Já que você já sabe dirigir, pelo menos o básico, eu vou acabar de te ensinar para você aprender da maneira correta, e nós vamos combinar uma coisa. Quando nós viemos aqui ao sítio, eu deixo você dar uma volta aqui no espaço do sítio, que não tem ninguém, não tem problema. Em Belo Horizonte, never, nunca, de jeito nenhum. Combinado, meu filho? Aquela hora, o filho concorda com tudo, tá certo? Mas aí passou algum tempo, chegava o fim de semana, sábado, em Belo Horizonte, ele chegava para o pai: ô pai, empresta a chave do carro e vai dar um rolezinho por aí. Ô pai, você sabe como é que é, pai? As meninas, pai. Ó, se eu sair com esse carro, ó, pai, tranquilo. Bom, o pai falou com ele: meu filho, combinado é combinado. Mas todo fim de semana é aquele embate. Até que um certo dia, o filho chegou para o pai, para surpresa desse pai, e disse assim: ô pai, seguinte, o pai do meu colega sempre empresta a chave do carro, colega de sala de aula, mesma idade. E o meu colega foi fazer um pega lá perto da Pampulha, lá em Belo Horizonte, perdeu a direção, bateu num poste, o carro deu perda total, e o meu colega, pai, está em estado de coma gravíssimo no hospital. O pai do meu colega não tem responsabilidade nenhuma. Isso o rapaz falando para o pai. Aí o pai diz: olha, meu filho, mas não é você que fica o tempo todo me pedindo a chave do carro? Sabe o que ele disse? Eu falei: pai, a minha função é pedir. A sua função é dizer não. Olha, de muitos casos, tem que ter peito para dizer não. E eu sei como isso é difícil. Mas é isso aí, Jonathan. Na verdade, é isso aí mesmo. Esse é o jeito de fazer as coisas, né? Então, é o problema da educação dos nossos filhos. Agora, nós temos uma outra dificuldade que nós enfrentamos no mundo contemporâneo, que é muito séria, que é a visão dos limites no mundo de hoje, que é essa comparação que a gente faz, essa avaliação que se faz do individualismo hoje,
que é uma coisa exasperante. Uma coisa que eu tenho mania de fazer, como eu dou aula de ética lá na Faculdade Batista, aula de filosofia, aula de ética, os meus alunos estão aqui alguns, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu estou no meu carro, às 5 horas da tarde, é invariável, não estou fazendo propaganda, mas isso é invariável, eu ligo a Rádio Itatiaia para assistir o Rádio Polícia. Porque uma das coisas que eu gosto é que o bandido, quando é preso, ele é entrevistado. E aí a gente começa a compreender um pouco do que vai na cabeça dessas pessoas. É impressionante. Um caso que me chamou muita atenção, eu sou uma pessoa que gosto muito de futebol, acompanho, torço, sofro. Embora sem exagero, né? Sem idolatria, mas sofro. Como é que é? Não, sou cruzeirense, claro. Mas, gente, eu estava vindo lá, eu vi um rapaz, jogador do Corinthians, um moço de 18 para 19 anos, jogar no América Mineiro. Uma noite ele foi para uma balada. Ao sair da balada, lá em Belo Horizonte, apareceu um ladrão querendo roubar ele tinha uma correntinha, que parece que era objeto de estima muito grande. E ele não quis ceder a correntinha, mas acabou que cedeu. Mas o ladrão achou que, no gesto que ele fez, ele queria ter algum tipo de reação. Ele atirou e a bala acertou no peito desse moço e ele veio a falecer quase que de imediato. Quando ele foi entrevistado na Rádio Itatiaia, ele disse assim, ele fez